Estudamos na aula anterior os conceitos de matéria e os tipos de energia. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Nós vimos que para a matéria se transformar em uma outra substância, é necessária a intervenção da energia. A energia pode ser absorvida ou pode ser liberada. E vimos também 3 tipos básicos de energia: a energia luminosa, a energia térmica e a energia elétrica. Notamos as definições de átomo, molécula e substância química. O átomo é a menor partícula da matéria. Nós vimos que cada átomo recebe um nome diferente por causa das suas propriedades. Esse nome diferente nós chamamos de elemento químico. E são os elementos químicos que se agrupam para formar as substâncias químicas. Vimos também as transformações da matéria e o fenômeno físico e químico. O fenômeno físico é aquele onde a estrutura da matéria não é alterada. Simplesmente, a substância passa de um estado físico para o outro. Por exemplo, o gelo, ele pode passar do estado sólido para o estado líquido através do aquecimento do gelo. A água líquida, de maneira nenhuma, deixou de ser água, tanto no estado sólido, no líquido ou até mesmo no estado de vapor. Já o fenômeno químico altera a estrutura da matéria. Ele passa a ser uma substância completamente diferente daquela que iniciou a reação química. Vamos à aula de hoje. Olá! Na nossa última aula, nós estudamos sobre os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Embora na natureza existam muitos fenômenos físicos, aqueles que mais são de uso da química são as mudanças de estado físico. Nós sabemos que a matéria existe fundamentalmente em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A matéria é constituída por pequenas partículas e o seu estado físico depende do espaço entre essas partículas. Então, nós dizemos que o estado físico também pode ser chamado de estado de agregação da matéria. Cada um dos 3 estados físicos apresenta forma, densidade e volume, que podem ser alterados com a liberação ou com a absorção de calor. Essas características são consideradas macroscópicas, porque são facilmente observadas. Mas a matéria, quando ela sofre uma mudança de estado físico, também ocorrem algumas mudanças microscópicas no arranjo das partículas, sem, no entanto, alterar a estrutura da substância em questão. Então, quando a água ela se transforma do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o vapor, em momento algum a água deixou de ser água, mas o que houve foi um rearranjo das suas partículas, uma nova agregação da matéria. Então, nesse esquema que você está vendo, nós vamos estudar um pouco melhor o estado sólido, o líquido e o gasoso. Então, veja que o estado sólido, ele possui características macroscópicas que seriam a forma constante e o volume também é constante. Além disso, temos as características microscópicas, ou seja, as partículas, elas estão ordenadas, formando estruturas geométricas chamadas retículo cristalino, sem liberdade de movimento. É por isso
que quando a matéria está no estado sólido, você não vê o mesmo movimento que você vê de um copo de água. Então a matéria ela está sem movimento algum, porque não existe praticamente espaço entre as partículas que compõem o estado sólido. Vamos então agora ao estado líquido. A forma do estado líquido é variável, porém o volume é constante. Se você pega água e coloca em um copo, o líquido tomará a forma do copo. Agora, se você pega essa mesma água e esparrama pelo chão, a água tomará a forma do chão e assim por diante. Por isso, nós dizemos que o líquido tem forma variável, ele toma a forma do recipiente que o contém, porém o volume, ou seja, a quantidade, permanece a mesma. Então, as características microscópicas do líquido são partículas desordenadas com certa liberdade de movimento, ou seja, as partículas não estão unidas, mas dão uma certa mobilidade ao líquido. E o estado gasoso? O estado gasoso, ele possui forma variável e o volume também é variável. Além disso, as características microscópicas dizem que eles têm grandes espaços entre as partículas que apresentam grande liberdade de movimento. Então, o gás, ele toma a forma do recipiente que o contém e ele ocupa todo o espaço de um recipiente. Por exemplo, de uma garrafa de Coca-Cola. O gás que contém a Coca-Cola, ele toma conta não apenas do líquido da Coca-Cola, mas também do espaço vazio que você, logicamente, não vê, mas nós sabemos que o gás está ali presente. O estado sólido, onde as partículas estão unidas, não há quase espaços vazios entre as partículas, impossibilitando então o movimento das substâncias sólidas. O estado líquido, você pode perceber que as partículas já não estão assim tão unidas, isso possibilita um movimento das partículas. E o estado gasoso, onde as partículas estão muito mais dispersas, ou seja, não estão praticamente agregadas, estão separadas. Então agora nós vamos falar um pouco sobre as mudanças de estado físico, como uma substância passa do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o estado de vapor. Nós temos aqui um esquema indicando e mostrando cada um dos estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Nós sabemos que para uma substância passar do estado sólido para o estado líquido, é preciso que ocorra uma transformação física. Essa transformação física nós chamamos de fusão. Então, o que é fusão? É quando uma substância está no estado sólido e, através do fornecimento de energia, ela passa para o estado líquido. Agora, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. O contrário, ou seja, passar do estado gasoso para o estado líquido, esse processo é chamado de liquefação ou condensação. Além disso, quando o líquido ele passa do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos então este processo de solidificação. O líquido está se solidificando. E temos ainda mais um exemplo de passagem do estado sólido para o estado gasoso. É possível? Sim. Existem algumas substâncias que passam do estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Essa passagem nós chamamos de sublimação. Então agora vamos ver alguns exemplos práticos das mudanças de estado físico. Vamos começar com a fusão. Um exemplo que você já deve conhecer e que você vê sempre em sua casa é o exemplo do gelo derretendo. O gelo está no estado sólido e ele passa então com o aumento da temperatura para o estado líquido. Um exemplo clássico de vaporização é aquele que observamos quando colocamos uma chaleira com água para ferver. Quando a água começa a entrar em ebulição,
nós podemos observar vapores de água sendo eliminados. Então, nós podemos afirmar que a água está passando do estado líquido para o estado de vapor. Este mesmo exemplo nós podemos utilizar para explicar a condensação ou liquefação. Quando os vapores estão sendo eliminados pela ebulição, nós podemos colocar estes vapores em contato com uma superfície metálica fria, por exemplo, a tampa da chaleira. Quando esses vapores entrarem em contato com a superfície fria do metal, logo ele se transforma em líquido. Então, a condensação ou liquefação é a passagem do estado de vapor de uma substância para o estado líquido. Um exemplo clássico de solidificação é quando nós pegamos a água líquida e colocamos nas forminhas que levamos até a geladeira. Estamos transformando a água líquida em água no estado sólido. Este processo nós chamamos de solidificação. Agora, para exemplificar a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado de vapor, ou vice-versa, o estado de vapor para o estado sólido, nós temos muitos exemplos de substâncias que você conhece. Por exemplo, a cânfora, o iodo, o gelo seco e, por último, a naftalina. Quando você coloca a naftalina no seu guarda-roupa para espantar as traças e as baratas, você aos poucos vai verificando que a naftalina começa a diminuir o seu tamanho. As bolinhas de naftalina, que são de um tamanho X, passam a ter um tamanho Y, bem menor. Isso significa que a naftalina está passando do estado sólido para o estado de vapor. A vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela pode receber 3 nomes distintos. Esses 3 nomes, eles são devido à rapidez com que ocorre o fenômeno físico. Então veja, a evaporação é um tipo de vaporização. Só que a evaporação, ela ocorre lentamente. Nós quase não podemos perceber o fenômeno da evaporação, mas nós sabemos que ele acontece. Por exemplo, quando nós temos a água de um rio, que vai, através do aquecimento do calor do sol, se transformando lentamente em pequenas gotículas de água que formam as nuvens. Esse tipo de mudança de estado físico ocorre apenas na superfície do líquido. Não há nenhum tipo de agitação e nem movimento e formação de bolhas. É um fenômeno que ocorre lentamente na natureza. Além da evaporação, nós conhecemos também a ebulição. A ebulição já é um processo que nós podemos observar e que ocorre com maior rapidez. A ebulição, ela mexe com todo o movimento do líquido, formando bolhas, e é um processo que ocorre pelo aquecimento rápido do líquido. E além disso, nós temos também a calefação. A calefação é uma passagem ainda mais rápida do estado líquido para o estado de vapor. Ela acontece quando nós pingamos pequenas gotículas de um líquido em uma chapa quente, por exemplo. Rapidamente, o líquido se transforma em vapor. Então, a vaporização recebe 3 nomes específicos: a evaporação, a ebulição e a calefação. Então, agora, nós vamos exemplificar com um gráfico essas mudanças de estados físicos. Se submetermos uma certa quantidade de gelo ao aquecimento e marcarmos as temperaturas, nós temos o seguinte gráfico da água no seu estado puro, sem mistura nenhuma. O gráfico nos mostra, no sentido vertical, o aumento da temperatura e na linha horizontal, a passagem do tempo. Então, muito antes da temperatura do gelo alcançar os 0 graus, ou seja,
menos 2, menos 3, nós podemos perceber que a água, logicamente, no ponto A, ela está no estado sólido. Com o passar do tempo e com o aumento da temperatura, quando o gelo chega à temperatura de 0 grau, no ponto B, ele passa a coexistir o sólido com o líquido, ou seja, o gelo ele está derretendo, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, os dois estados físicos da matéria estão juntos no ponto B. A temperatura continua constante, 0 grau. Aumentando-se então a temperatura, nós não vamos mais ter a água no seu estado sólido, mas apenas no estado líquido. Então, no ponto C, a água está apenas no estado líquido. A temperatura aqui houve uma grande variação. Do ponto 0 foi aumentando até que chegamos a 100 graus. Quando nós chegamos a 100 graus, nós temos então a coexistência de dois estados físicos, o estado líquido e o estado de vapor. Então, a água, ela está neste ponto entrando em ebulição. Uma parte ainda está líquida, mas os vapores de água nós já começamos a identificar. Então, no ponto D, líquido mais vapor. E com o aumento, então, da temperatura para mais de 100 graus, a água já não existe mais no estado físico líquido. A partir de agora, ela é apenas vapor. Isso, então, no nosso ponto E. Então, com a passagem do tempo e com o aumento da temperatura, nós podemos observar as variações que cubos de gelo sofreram. Passaram do estado sólido para o líquido, do líquido para o vapor e do vapor, então, eles foram acolhidos pela atmosfera. Então, nós verificamos no gráfico que a primeira mudança de estado físico foi a fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso ocorreu a uma temperatura de 0 grau. Então, nós podemos dizer que este é o ponto de fusão da água. É o ponto onde a água passa do estado sólido para o estado líquido. E a segunda transformação ocorreu a 100 graus. Foi a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Nós podemos dizer, então, que a temperatura de 100 graus, a água muda o seu estado, passa do líquido para o vapor. Esse, então, nós podemos chamar de ponto de ebulição da água. Cada substância tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Muito bem, nós vamos agora então para um breve intervalo e voltamos já já com a continuação da nossa aula. Voltando então do nosso intervalo, nós vamos continuar os nossos estudos sobre a matéria. Nós sabemos e vimos nas aulas passadas que as substâncias, elas se encontram geralmente misturadas. Daí a importância de estudarmos o que é uma mistura e como podemos fazer para desdobrar, ou seja, para separar essas substâncias que estão misturadas. Então vamos ao conceito de misturas. Misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras, onde cada uma dessas substâncias é denominada componente. Então, nós podemos dizer que uma mistura é quando temos duas ou mais substâncias. Essas misturas, elas podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Vamos ver então o que são misturas homogêneas. Mistura homogênea é toda mistura que apresenta uma única fase.
Se você olhar uma mistura homogênea, você irá verificar que existe uma uniformidade em toda a extensão da mistura. Vamos então agora ver o que é uma mistura heterogênea. Toda mistura que apresenta duas ou mais fases. Então, uma mistura heterogênea é formada por pequenas partes uniformes. A essas pequenas partes nós chamamos de fase. Então, vamos ver o que é uma fase. Fase é cada uma das porções do sistema a qual apresenta aspecto visual homogêneo ou uniforme. Nós temos vários exemplos de misturas. O ar que nós respiramos, o ar atmosférico, é um exemplo clássico de misturas. Veja aqui comigo, o nosso ar é formado pela mistura de vários gases, dentre eles, 3 que são os mais importantes. O gás nitrogênio ocupa 78% da porcentagem do gás atmosférico. Já o gás oxigênio, ele está na atmosfera em 21%. E o gás argônio e outros gases estão em menor quantidade, ou seja, 1% apenas. Então, o ar atmosférico é uma mistura de 3 gases, de 3 substâncias. É lógico que o ar atmosférico de uma cidade é diferente do ar atmosférico de uma floresta, porque nós temos na cidade o agravante da poluição, o gás carbônico que é liberado pelo escapamento dos automóveis. E, logicamente, nas florestas, como a floresta amazônica, não existe uma porcentagem grande de poluição, mas sim um pouco mais de oxigênio. Assim podemos dizer por causa da fotossíntese que as árvores e que as florestas elas realizam. Temos então aqui outros exemplos de mistura. Por exemplo, o álcool é uma mistura de água e álcool etílico, uma mistura que nós utilizamos diariamente na limpeza doméstica e também nos nossos automóveis, aqueles que são movidos a álcool. Temos também o exemplo do vinagre. O vinagre também é formado por ácido acético e água, uma mistura onde nós não conseguimos ver os componentes, mas por estudos feitos sabemos que é formado por essas duas substâncias, água e ácido acético. Uma outra mistura que nós sabemos e utilizamos no nosso dia a dia são os metais preciosos. O ouro 18 quilates é uma mistura. 75% do ouro 18 quilates é formado por ouro e 25% então é cobre e prata. Mas as misturas, o aspecto uniforme, não se restringe apenas a olho nu. Mas nós precisamos identificar se uma mistura é homogênea e heterogênea com aparelhos ópticos, como por exemplo o microscópio. Nós temos um exemplo clássico, o leite, por exemplo, a olho nu iríamos concluir que ele é uma mistura homogênea. Mas utilizando o microscópio, nós verificamos que além do líquido da água que forma o leite, nós vemos gotículas de gordura espalhadas pela solução, pela mistura. Então podemos dizer que o leite é uma mistura heterogênea. Então vamos dar alguns exemplos para você se situar. A água da torneira que bebemos, o soro caseiro, todos são exemplos de misturas homogêneas. Agora, o sangue que temos no nosso corpo, o leite, são exemplos de misturas heterogêneas. Apesar de não conseguirmos ver a olho nu os componentes da mistura, sabemos através do microscópio que essas misturas apresentam então as suas fases bem distintas. Continuando então, agora nós vamos ver o que é um sistema. Sistema é o objeto de nossa observação, que em função do seu aspecto visual ou macroscópico, pode ser classificado em sistema homogêneo ou sistema heterogêneo. Então agora
nós vamos ver o que é um sistema homogêneo. Sistema homogêneo apresenta aspecto contínuo, é constituído por uma única fase. Vamos então agora a um exemplo prático do que é um sistema homogêneo. Um sistema homogêneo é formado por uma mistura homogênea. Vamos então pegar um pouco de açúcar e vamos colocar num copo com água. Você irá verificar junto comigo que o açúcar, ele está sendo adicionado e que ao agitarmos esta solução, nós estamos dissolvendo os pequenos grânulos de açúcar até obtermos um sistema homogêneo. Isso só é possível porque o açúcar, ele é solúvel em água. Então, através da agitação, nós estamos dissolvendo todas as partículas do açúcar. Observe agora, então, o açúcar foi totalmente dissolvido. Nós sabemos que aqui temos água e açúcar, mistura de duas substâncias, porém um sistema homogêneo. E aqui ao lado, nós temos um exemplo de um sistema heterogêneo. Nós misturamos um pouco de água com óleo. Veja que o óleo formou uma fase contínua e a água forma uma outra fase. Então, um sistema heterogêneo, mistura de duas substâncias que não conseguem se misturar. Portanto, nós enxergamos as duas fases. Nós enxergamos as duas substâncias presentes nesta mistura. Então, vamos ver o conceito de um sistema heterogêneo. Um sistema heterogêneo apresenta aspecto descontínuo, ou seja, ele é constituído por mais de uma fase. Então, agora vão umas dicas para você. Sempre que você tiver uma mistura de gases, esse sistema sempre será homogêneo. Não importa a quantidade e não importa a porcentagem de cada gás. Mistura de gases sempre é uma mistura homogênea. Quando nós temos um sistema homogêneo, ele é formado por misturas homogêneas. Quando temos um sistema heterogêneo, ele é formado por misturas heterogêneas. Outra dica importante é que nem sempre numa mistura heterogênea o número de fases é igual ao número de componentes. Vamos dar um exemplo. Numa mistura de água, sal e óleo, nós temos 3 componentes. Porém, no sistema, nós verificamos apenas 2 fases. Então, vejamos o seguinte, os 3 componentes seriam sal, a água e o óleo. E as 2 fases seriam a fase onde nós temos misturados água e sal e a segunda fase onde teríamos apenas o óleo. Além disso, nós também podemos ter misturas onde nós temos 2 fases e apenas um componente. Sabem qual é o exemplo? A água líquida e cubos de gelo. Nós temos 2 fases, a fase líquida da água e a fase sólida, que nós chamamos de gelo. E apenas um componente, que seria a água. Muito bem, agora nós vamos estudar algumas aparelhagens da química, utensílios, vidrarias, que nós utilizamos para fazer o desdobramento dessas misturas. São eles, então, tubos de ensaio. Esse instrumento é utilizado na realização de experiências de pequena escala. O becker é um tipo de aparelho utilizado para dissolver sólidos em líquidos. É utilizado também para aquecer materiais e medir alguns volumes, grosseiramente, sem muita precisão. O Erlenmeyer é utilizado para dissolver substâncias mediante a agitação. O balão de fundo chato também serve para a mesma finalidade do Erlenmeyer, para dissolver substâncias sempre agitando.
O balão volumétrico, ele já é utilizado porque mede com precisão o volume de um líquido. O balão de destilação, ele é utilizado nos processos de destilação. Além disso, o balão de destilação possui um tubo lateral. Esse tubo lateral permite a saída dos vapores dos líquidos que estão sendo destilados. Outro instrumento é o funil simples. Ele é utilizado, primeiro, para transferir um líquido de um frasco para o outro, e quando ele tem um papel de filtro, ele é utilizado para separar um sólido de um líquido. Já o funil de decantação é utilizado para separar dois líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. O quitassato, ele é usado no processo de filtração a vácuo. A proveta é utilizada para medir volumes de líquidos. As pipetas, elas medem pequenos volumes de líquidos. Nós temos a pipeta graduada e a pipeta volumétrica. É um instrumento extremamente preciso. A bureta, ela é utilizada no escoamento de líquidos e também para medir volumes. Condensadores são usados na destilação. Bastão de vidro serve para agitar os líquidos. O suporte para tubos de ensaio é usado justamente para acomodar os tubos após a sua utilização. E a pinça é usada para segurar o tubo de ensaio durante o seu aquecimento. O suporte universal, como o próprio nome já diz, é usado como suporte para os aparelhos. E as garras, elas são acopladas ao suporte para prender os aparelhos. E temos também o bico de Bunsen. Este aparelho é utilizado para aquecer substâncias, produzindo uma chama pela queima de gás. Para terminar, temos então a tela de amianto, que aquece frascos e distribui o calor de uma chama de maneira uniforme, e o tripé, que nós usamos como suporte para a tela de amianto. Todos esses aparelhos serão utilizados na nossa próxima aula, quando estudaremos os desdobramentos das misturas, a separação dessas misturas. A minha dica para a próxima aula é que você já comece a pesquisar quais são os processos de separação das misturas. Como é que nós conseguimos separar água do álcool, que é uma mistura que aparentemente achamos que não há como fazer essa separação. Além disso, comece a procurar nos seus livros e a pesquisar como é fabricada a aguardente, comumente chamada de caninha. E também nós vamos ver na nossa próxima aula, e você já pode ir pesquisando e procurando, o histórico do átomo, como é que nós chegamos ao modelo atômico atual. Então, eu espero você e até lá! Embora na natureza... A professora Tânia falou hoje sobre os estados físicos da matéria. Hoje nós estudamos que a matéria se apresenta em 3 estados físicos fundamentais: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E vimos também como a matéria sofre transformações, como ela pode passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o estado de vapor. Vimos o significado e os tipos de misturas. Você aprendeu o que são misturas e os seus 2 tipos. Misturas podem ser homogêneas e misturas também podem ser heterogêneas. Observamos os principais aparelhos utilizados em um laboratório de química. Aprendemos também que a química dentro de um laboratório possui inúmeros utensílios. Você teve a oportunidade de conhecer alguns desses utensílios hoje. Esses materiais serão utilizados nas nossas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!
Música